Você é PNL Practitioner, hipnólogo, coach ou terapeuta? Se sim, eu quero que você assista essa aula aqui porque eu vou te revelar coisas extremamente importantes, coisas que mais ninguém revela. Eu vou te passar aqui o que eu fiz para me posicionar no mercado lá no começo como coach em menos de um mês. E 2 anos depois, ter atendido mais de 300 pessoas e ter acumulado mais de 2.200 horas de atendimento individual. Ou seja, eu vou te passar o caminho para que você, depois que você sair da formação, o que você precisa fazer, quais são as etapas para você poder se posicionar da forma mais rápida, da forma mais consistente, da forma mais sólida e de uma forma que você possa ter crescimento, de uma forma que você possa ter desenvolvimento durante o tempo. Ou seja, eu vou te revelar exatamente tudo o que você precisa saber. Então, eu não sei se você já terminou a formação e já atendeu alguém, se ainda não atendeu ninguém, se você já está ganhando dinheiro, se você já está posicionado, ou seja, vivendo completamente da sua formação. Eu não sei em que estágio você está, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar na sua jornada. Então vem comigo porque eu vou te contar coisas muito importantes aqui. Mas antes da gente iniciar, antes de eu falar para você quais são essas 5 etapas que você precisa passar para poder se posicionar, eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta é: o que você acredita que é necessário, o que você acredita que é necessário para você se posicionar como coach na área de investimento? Ou seja, para você dizer que você é coach na área de investimentos financeiros, o que você acredita que é necessário? Na minha opinião, eu, Silas Neves, se eu fosse me posicionar nessa área, eu precisaria, dentro da minha visão, eu acredito que seria necessário ter pelo menos R$1 milhão investido. Então, para mim, falar, não, agora eu vou virar coach na área de investimentos, eu precisaria ter pelo menos R$1 milhão de investimentos. E é por isso que eu não me posiciono nessa área. Vou ser sincero com você, eu não tenho R$1 milhão na área de investimentos. Então, eu não me posiciono como coach nessa área. Porém, Silas, você nunca deu conselhos financeiros para alguns clientes? Sim, já cheguei a conversar com alguns clientes em alguns momentos na parte das finanças. Hoje eu tenho uma qualidade de vida acima da média brasileira. A gente ganha mais do que a gente precisa para viver, a gente investe dezenas de milhares de reais em cursos e treinamentos todos os anos, ajudamos outras famílias por meio de doações e ainda colocamos dinheiro em investimentos de tesouro direto, que é um investimento bem simples. Ou seja, nós temos uma boa educação financeira, nós temos uma boa qualidade financeira, uma boa inteligência financeira. Então, em alguns momentos, sim, eu oriento alguns clientes que vêm com alguma dúvida específica durante o processo, mas não é o foco. Eu não venho falar, não, é isso daqui que eu vou ajudar, é isso daqui o foco do meu trabalho. Porque, como eu disse, para mim posicionar, eu, na minha visão, precisaria ter R$1 milhão. Muito bem, talvez você esteja pensando, Silas, mas R$1 milhão talvez é muito, não precisa de tudo isso. Talvez R$100 mil, talvez uma pessoa com R$100 mil poderia dizer que é coach na área de investimentos. E se a gente for analisar, sim, porque para você ter R$100 mil, vamos supor que não veio de herança, você não ganhou esse dinheiro. Você conquistou, você acumulou esse dinheiro, você foi lá, todos os meses investiu R$1.000 durante 5, 6, 7 anos e foi investindo R$1.000 por mês, é possível você ter chegado em R$100 mil, ou seja, você tem uma certa experiência, você conquistou, você entende um pouco do mercado, então sim, está numa posição para você poder ensinar outras pessoas, para você poder ajudar outras pessoas. E ter R$100 mil ali, beleza, tá ok, dá para falar, não, eu sou coach na área de investimentos. Mas vamos descer um pouco mais, talvez você fale aí R$10 mil, Silas, vamos supor que eu quero me posicionar na área de coach de investimentos e eu tenho R$10 mil em investimentos. E R$10 mil pode parecer bastante dinheiro para muitas pessoas, mas quando a gente está falando de investimentos, R$10 mil é a porta inicial, é ali o comecinho. Tudo bem, a Natália Arcuri, o Gustavo Cerbasi, o Primo Rico, eles vão falar, não, você pode começar a investir com R$100. Você pode começar a investir sim com R$100, mas quando a gente vai falar de começar a investir de um modo um pouco mais profissional, R$10 mil ali é como se fosse a estaca zero. E com R$10 mil você consegue ter mais flexibilidade para poder manusear, para você poder fazer os seus investimentos. Mas mesmo assim eu falo que depende, porque não adianta você ter R$10 mil ali e falar assim, não, eu vou me posicionar e começar a cobrar R$10 mil também pelo processo para ensinar outras pessoas a investir. Você está ali no começo e ali dá para você se posicionar, eu falo no sentido de você ajudar a pessoa que não sabe nada. Então, a pessoa não sabe o que é um home broker, não sabe como faz para comprar e vender uma ação. Então, você já tem uma experiência básica inicial ali, dá para você se posicionar dentro desse patamar. Mas R$10 mil ainda ali seria o mínimo do mínimo para você falar nessa área. Mas tá, Silas, por que você está falando isso? O que isso tem a ver com a nossa aula? O que tem a ver com posicionamento no mercado? Eu estou falando isso daqui para você porque chegou um determinado momento que uma pessoa mandou uma mensagem para a Nath, que é minha esposa e sócia e cuida da área de vendas.
E a mensagem era, eu quero. E quando a pessoa mandou eu quero, é que ela estava querendo comprar algum curso, algum treinamento nosso. Até aí tudo bem. E aí a Nath foi conversando com ela, foi dando continuidade na conversa, e a pessoa falou a seguinte coisa para a Nath: você pode esperar até o dia 15, quando cai o meu vale, porque agora eu estou sem dinheiro. E estar sem dinheiro não é um problema, estar sem dinheiro não é definitivamente um problema. Eu e a Nath, a gente começou do zero, há 5 anos atrás, a gente estava numa situação miserável, a gente morava de favor, numa casinha de 2 cômodos, de telha e eternite, a gente trabalhava um monte, no final do mês a gente somava o que a gente ganhava, não dava um salário mínimo os dois juntos, trabalhando de domingo a domingo. Eu lembro que o dia que a gente conseguiu comprar 1 quilo de carne, a gente ficou tão feliz que a gente foi contar para minha mãe que a gente tinha conseguido comprar 1 quilo de carne. Isso daí há 5 anos atrás, uma situação realmente complicada e bastante delicada. E depois as coisas mudam, é por isso que eu falo que estar sem dinheiro não é um problema. Por quê? Porque assim como a gente aprendeu novas habilidades, começou a mudar nossa forma de pensar, começou a desenvolver novas estratégias, a gente mudou nossa realidade financeira. E isso acontece com todo mundo. Ganhar dinheiro não é mágica, é uma habilidade, é uma estratégia. Você muda seu mindset, você muda sua forma de pensar, pum, o dinheiro aparece para você. Não tem muito segredo quanto a isso. Então por isso que eu falo, estar sem dinheiro não é um problema, porque isso daí não é eterno na sua vida. Você pode mudar a partir do momento que você toma uma decisão de falar, eu vou mudar a minha situação financeira. Você pode mudar isso. Então, não é um problema estar sem dinheiro. Você pode estar passando por um momento difícil, está tudo bem. Mas por que então você está falando isso, Silas? Qual que é o problema dessa história? O que tem a ver então? É que quando a gente foi abrir o perfil dessa pessoa no WhatsApp, ela aquele perfil empresarial, e estava falando lá que ela era coach na área de investimentos, ela era coach bilionária na área de investimentos que ajudava outras pessoas. E é justamente aqui que está o problema. É justamente aqui. Quando a pessoa não tem o resultado e está querendo ensinar os outros. Talvez você pense assim, Silas, mas 5 mil reais por um curso, realmente não é todo mundo que tem 5 mil reais lá para poder comprar um curso, mas o curso não custava 5 mil reais, esse curso que ela estava querendo comprar custava 1.000, então também não custava nem 1.000 reais, o preço do curso era 27 reais, 27 reais, ou seja, era um mini curso nosso para explicar algumas coisas no valor de 27 reais, com apenas 10 aulas, e a pessoa está querendo se posicionar como milionária, como coach na área de investimentos, e não tem ali nem o dinheiro para comprar um curso de 27 reais, ela está ali esperando o dia 15 para receber o vale dela, e é justamente esse o problema, porque isso daí aconteceu aos montes de pessoas assim, porque quando você olha para isso daí, o que você pensa? Quando você olha essa situação, o mínimo que você vai pensar é ridículo, patético. E o que aconteceu em 2019? Em 2017, 2018 o coach deu aquele boom, um monte de pessoas se formou, um monte de pessoas começou a atuar, e em 2019 o que aconteceu? Veio a onda do coach, né, gente, o coach palhaço, veio diversas pessoas zoando, diversas sátiras, justamente por isso, porque tinha muitas pessoas que não tinham nenhum pingo de resultado e estavam querendo se posicionar lá em cima, como se fossem realmente boas, que entendessem o que estava fazendo, e isso daí realmente baqueou o mercado do coach. Muitas pessoas começaram a observar isso daí, começaram a ficar atenta com isso para não cair nessa armadilha, começaram a ver como uma armadilha isso, porque tinha realmente muitas pessoas sem resultado se posicionando no mercado como se estivessem lá em cima. E é justamente isso, porque agora o coach ele está com essa fama, mas a hipnose nesse momento parece que está aumentando, a PNL está aumentando, e se você não souber se posicionar, você pode virar esse palhaço, o coach palhaço, mas talvez o hipnólogo palhaço, o terapeuta palhaço, ou qualquer outra coisa palhaço, se você não souber como fazer. E aqui nesse momento você pode estar pensando, tudo bem, Silas, mas o meu desejo é ajudar outras pessoas, mas meus resultados ainda não estão satisfatórios. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abandonar? Eu tenho que fazer outra coisa? Não, é aqui que está o segredo da coisa. É por isso que eu quero te revelar algo que outras pessoas não revelam. Você precisa entender que é possível você ir crescendo. Tem um caminho que você pode seguir para você ir se desenvolvendo e mesmo que você esteja no zero agora, é possível você ir crescendo sem cair nessa armadilha, sem virar esse coach palhaço. Eu quero te passar essa jornada agora. Quais são esses 5 passos que se você seguir, você consegue se posicionar, você consegue realmente entregar valor na vida das pessoas, porque essa pessoa aí que falava que era coach milionária, ela não estava entregando valor na vida das pessoas, ela estava enganando as pessoas. Então você vai conseguir entregar valor de verdade para as pessoas e ir crescendo e se desenvolvendo sem cair nesse caminho do palhaço. E muito bem, Silas, quais são essas 5 etapas? Então, quais são as coisas que a gente precisa passar? Bom, a primeira etapa que você precisa é da
formação. A primeira etapa que você precisa é da formação. Você precisa ter uma formação como hipnólogo, como PNL Practitioner, ou psicólogo também pode utilizar bastante dessas técnicas que eu vou utilizar aqui. Você precisa ter uma formação. Se você não tem uma formação, eu recomendo que você faça uma formação. Pare esse vídeo, porque isso daqui não é para você. Se você não tem uma formação, o que eu estou falando aqui não é definitivamente para você. Você pode ouvir agora para talvez usar lá na frente, mas não é para você. Então, se você já tem uma formação, você já deu o primeiro passo. E depois que você deu o primeiro passo, a gente vai então entrar para o nosso segundo passo. E o nosso segundo passo é a parte do treino prático. Muitas pessoas saem das formações, vão lá, aprendem as técnicas, mas algumas formações fazem você aplicar as técnicas, mas aplicar com outras pessoas. Porém, isso daí não é o suficiente. A maioria das pessoas, pelo menos eu não conheço ninguém que saiu da formação completamente confiante. Porque é como tirar a carta. Depois que você tira a carta, você não aprende muito bem a dirigir carro. Você tem uma noção geral de como que a coisa funciona. Você vai aprender a dirigir depois que você começar a dirigir, começar a pegar o carro, ou pegar a moto várias e várias vezes, aí você desenvolve essa habilidade. Então, no primeiro momento, você precisa entender que a formação é isso. Ela vai te dar as noções gerais de como funciona, vai te trazer as ferramentas para você poder utilizar depois, mas você precisa treinar antes mesmo de você se lançar no mercado. Porque nesse primeiro momento é muito normal você ter insegurança, você ter medo, você não estar completamente seguro, você não saber como fazer a primeira sessão, como dar continuidade depois num processo com mais sessões. Isso é completamente normal no começo, mas você precisa passar essa insegurança, você precisa vencer essa insegurança. Então a primeira coisa que você vai fazer, que você consegue fazer em um mês, é treinar. E aí você não vai treinar já cobrando. Não adianta você chegar e querendo cobrar nesse primeiro momento. Você precisa desenvolver essa experiência de como gerenciar um processo, de como gerenciar uma sessão. Então, no primeiro momento, a primeira etapa, você tem um mês para passar ela. É o quê? Você treinar. E aí o que você vai fazer? Você vai conversar com seus amigos, com os seus familiares, com pessoas mais próximas que você confia, talvez com outras pessoas que se formaram com você, que são pessoas que se você errar, não vai ter aquela cobrança tão grande. E aqui você pode até fazer de graça, preferencialmente, e deixar bem claro, ó, eu estou fazendo isso aqui para me desenvolver, eu terminei a formação, eu quero me posicionar no mercado. Você precisa passar por essa etapa e fazer com essas pessoas mais próximas. Por quê? Porque é um ambiente de treino, onde se você errar não vai ter tanta exigência com você. E você não precisa se preocupar tanto em estar perfeito. E eu vou te contar uma coisa, se você está começando a fazer isso agora, você não vai ser perfeito no começo, porque a perfeição, só existe um caminho da perfeição chegar, ou da gente se aproximar da perfeição, que é a prática. Quanto mais a gente se pratica, mais a gente se aproxima da perfeição. Eu não acredito que a perfeição exista, mas a gente se aproxima dela. Então, se você não passa por isso, você vai chegar completamente despreparado, você vai chegar completamente com medo de como que vai ser, e aí você começa a sabotar todo o seu processo. Então, essa é a primeira etapa. Quando eu terminei a minha formação, eu já fiz isso, eu já lotei a minha agenda com pessoas pro bono e falei, olha, eu quero treinar, e para algumas pessoas eu dei 5 sessões, para outras pessoas eu dei uma sessão, e fui atender essas pessoas sem esse peso, deixando bem claro que o meu objetivo era me desenvolver, e a pessoa entendia que eu estava querendo me desenvolver. Isso daí colaborava, porque as pessoas ali iam dando ideias, você pode fazer isso, você pode melhorar isso daqui, e eu acatava tudo isso e melhorava, eu não levava para o lado pessoal, não levava como uma crítica, eu levava como uma ofensa, eu levava como um conselho para o meu desenvolvimento. Então você precisa no primeiro momento disso, para você superar essa insegurança que talvez você possa estar tendo nesse momento. E depois que você supera essa insegurança, a gente vai começar realmente a entrar nas próximas etapas, e a próxima etapa é justamente primeiros atendimentos. A nossa próxima etapa é os primeiros atendimentos, ou seja, primeiro você vai lá e treina, mas depois você precisa aí começar em busca desses primeiros atendimentos, ou seja, o que eu digo que é da 0 a 100 horas, ou seja, você precisa alcançar essas primeiras 100 horas. E nesse momento é aqui que o coach palhaço nasce, porque ele quer pular essa etapa. O coach palhaço ou palhaço, sei lá qual que é a sua área, ele quer pular essa etapa. Você não pode pular essa etapa em hipótese alguma, porque é aqui que você começa a se desenvolver. Por que o coach palhaço pula essa etapa? Porque ele já quer começar cobrando caro. Na minha formação eles falaram para mim cobrar 5 mil, falaram para mim cobrar 10 mil, e o palhaço acredita nisso, ele acredita que ele já pode chegar cobrando 5, 10 mil reais, e talvez você possa cobrar isso, talvez você possa começar, mas é uma grande minoria, é uma minoria muito pequena na verdade, de pessoas que têm potencial para já iniciar no mercado cobrando esse valor, e os palhaços acham que podem fazer isso. Então você precisa entender que tem esses primeiros atendimentos, e nesses primeiros atendimentos, o que você tem que focar não é dinheiro.
Aqui você não tem que pensar em dinheiro, você não tem que pensar em dinheiro, você tem que pensar em construir autoridade, você tem que pensar em entregar resultado, em transformar vidas. Aqui a sua busca não é ganhar dinheiro, aqui nesses primeiros atendimentos o que você precisa é transformar vidas, é entregar resultado e gerar depoimento. Eu lembro que quando a gente fez a transição, a gente tinha uma empresa onde a gente vendia pela internet e fazia entregas aqui em Catanduva. E aí, assim que eu me formei, eu fui buscar essa transição. E foi um momento, assim, bem delicado, porque a gente pegou e vendeu o carro na época, a gente pegou a nossa reserva financeira e investiu tudo para poder fazer essa transição. E a empresa, o modelo de empresa que a gente tinha, funcionava em 2 pessoas, que era eu e a minha esposa. E aí eu peguei, saí da empresa e comecei a focar em como desenvolver essas estratégias. E nesse meio tempo ela ficou sozinha na empresa. Como a empresa era para 2 pessoas, começou a cair. E no começo não estava dando muito certo. Então começou o quê? Começou a reduzir tudo o dinheiro que a gente tinha, pegou e foi embora. O dinheiro não está entrando e eu não estava ganhando dinheiro naquele momento, estava só tentando. Então começou a reduzir. Mas eu lembro que nós estávamos num momento muito difícil, a gente não chegou a quebrar, mas a gente estava ali no zero. E aí um milionário, ele tem um instituto conhecido aqui, não vou citar nomes, tem um instituto conhecido aqui no Brasil, e ele chamou eu e a Nath para tomar café em uma outra cidade. Eu lembro que a gente não tinha nem condições de se locomover para outra cidade, que é até perto daqui. Mas a gente foi lá, deu um jeito, conseguiu levantar esse dinheiro e fomos lá tomar esse café com essa pessoa, porque eu não podia perder essa oportunidade. Eu sabia que essa pessoa ela já tinha trilhado todo o caminho que eu trilhei, e algo muito importante poderia sair dessa conversa. E o preço dessa locomoção com certeza ficou muito mais barato do que uma mentoria com essa pessoa. Então a gente se esforçou e conseguimos e fomos lá. E a gente conversou bastante coisa, eu aprendi muito com essa pessoa, mas chegou um momento que ela olhou para mim e falou assim: Silas, o que você precisa agora é atender. Você precisa atender, você precisa ir lá e começar a transformar vidas. Não liga para dinheiro, vai lá e cobra R$50 por uma sessão hoje, gera um impacto profundo nessa vida dessa pessoa, depois vai lá na semana que vem, você cobra mais R$50 e vai atendendo e transformando a vida dessas pessoas. E vai colhendo depoimentos. É isso que você precisa de nome. E para você conquistar nome, não é cobrando caro, é impactando o maior número de pessoas possível. E aquilo ficou gravado em mim. E foi justamente isso que eu comecei a fazer. Quando eu saí dessa mentalidade de querer começar a cobrar caro, e fui lá e abaixei a bola e falei assim, não, vou começar aqui devagar, vou começar pequeno. Comecei, o negócio engrenou, a coisa começou a se desenvolver. E é aqui que o palhaço nasce, ele quer fazer isso, ele não tem potencial para cobrar um valor elevado e quer cobrar elevado. Então a minha recomendação é essa, cobra para você poder atender e cobra um valor barato no começo. O Silas está falando de cobrar quantos? Dependendo, cobrar R$300 por um processo com 10 sessões. Não adianta você querer começar a cobrar com 2.000 se ninguém está querendo comprar, se você não está conseguindo alcançar essas pessoas. Então o primeiro patamar é esse, começa cobrando, eu já cobrei R$250 por um processo completo lá no começo, R$250. Hoje esse valor não paga uma sessão comigo. E lá no começo foi por 10 sessões. Mas o que eu fiz? Eu gerei bastante depoimento. Se for lá no meu Instagram, lá no começo, onde lá você vai ver lá as primeiras postagens de depoimentos, eu fui gerando bastante depoimento, fui gerando autoridade e fui me desenvolvendo ainda mais, porque esses primeiros atendimentos você vai desenvolver a sua habilidade. Não importa se você domina toda a teoria, não importa se você conhece toda a teoria, não importa se você não sabe transformar essa teoria em prática. E é nesses atendimentos que você transforma a teoria em prática. E aí você desenvolve. E conforme você vai se desenvolvendo, você vai aumentando o seu valor. Então eu criei um gráfico para você saber precificar, porque talvez você não precisa realmente começar ali que nem eu no começo cobrando R$250, R$300 pelo processo, talvez você pode começar com um pouco mais. Então eu criei esse gráfico no qual eu baseio o meu atendimento que vai ajudar você a entender melhor qual o valor que você pode cobrar no começo. Esse daqui é um dos primeiros pilares, existem 2 coisas para você precificar, o primeiro é você saber o seu valor para o mercado e o segundo eu vou revelar daqui a pouco. Mas vamos dar uma olhada nesse gráfico que está aparecendo aí na tela para você. Se você observar, você vai ter 3 pilares, 3 pontos que você vai ter que focar para você poder definir o preço do seu atendimento. O primeiro deles é autoridade, o segundo é resultados na área e o terceiro são horas de estudo. Então o que você tem que fazer é justamente se perguntar isso, qual que é a minha autoridade nesse ramo? Ou seja, quantas pessoas te reconheceriam por isso que você quer se posicionar? Você quer se posicionar como hipnólogo? Você quer se posicionar como alguém que ajuda empresários? Eu não sei o que você quer, mas qual que é a sua autoridade nisso daí? Quantas pessoas te reconhecem? Quantas pessoas te respeitam?
respeitam por isso? Quantas pessoas já te pagaram algum valor para você poder fazer isso? Quantas pessoas vêm atrás de você perguntando sobre isso? Eu, no meu caso, nisso daí eu coloco hoje 7 mil alunos. Então a escala é de 0 a 10 mil e hoje eu coloco aí 7 mil alunos, porque é o tanto de alunos que eu tenho. Poderia pegar de outros segmentos também, mas só focando aqui eu coloco 7 mil alunos, que é o tanto de pessoas que já pagaram, já investiram alguma quantia para saber o que eu estou falando, para entender um pouco mais, pessoas que já passaram por processo comigo, pessoas que já fizeram algum curso comigo, ou seja, pessoas que eu já impactei. Então hoje eu coloco esse valor de 7 mil. E depois nós vamos ter o segundo ponto, que é de resultados na área. Ou seja, são as horas práticas. Não adianta você passar horas e horas lendo livro. O que importa é o tanto que você pegou esses livros que você leu, que você aprendeu e colocou em prática. E entrou em ação com isso. Então a pergunta que eu te faço é essa: quantas horas práticas você tem? Nesse ponto eu coloco 2.200 horas por causa do atendimento individual em PNL. Ou seja, eu tenho mais de 2.200 horas de atendimento individual trabalhando com pessoas. Aí eu não vou entrar na parte de empreendedorismo, nas horas que eu estou aqui focado na minha empresa, em palestras, outras coisas, eu vou ficar somente na parte da PNL e do coach no atendimento individual. Eu coloco 2.200 horas. E depois o terceiro ponto é a parte de estudos. Ou seja, você precisa sim estudar. Para você se desenvolver, você precisa, é como se fosse um barco. Você vai ter 2 remos. Um remo é o estudo, o outro é a ação. Então se você só estuda, você anda em círculo. E se você só pratica, só entra em ação sem ter um preparo, sem ter estudo, você vai andar em círculo para o outro lado. Se você quer ir para frente, você precisa estudar e praticar. Então, o estudo sim, ele é importante, mas não é tudo. Muitas pessoas acham que é só estudar, não é tudo, mas sim você precisa. Eu te pergunto, quantas horas de estudo nessa área? Não é estudo, se eu estudei geografia, história, ciência, agora eu vou falar de empreendedorismo. Não, é na área. Nessa área que você deseja atuar, quantas horas de estudos você tem? Então, hoje nesse pilar aí eu coloco pelo menos 2.000 horas de quando dos 9 aos 10 anos de idade, que foi quando eu comecei a ler sobre psicologia. Você já viu a minha história em outros vídeos, você sabe que aos 9 anos de idade eu comecei a ler livros de psicologia, parapsicologia, filosofia, dos 9 aos 14 anos, e eu posso colocar umas 2.000 horas de estudo nessa área que vem desde lá da minha infância. E hoje, recentemente também, eu posso colocar mais 2.100 horas, que dá uma média de 700 horas por ano durante 3 anos, entre treinamentos, entre estudos que eu faço, entre cursos presenciais, cursos online. Então aí nós podemos colocar, no meu ponto hoje, mais 4.100 horas no total. E se a gente for pegar agora tudo isso daí e somar e dividir por 3, nós vamos, no meu caso, chegar no valor de aproximadamente R$ 4.430. E se perguntar quantos que eu cobro hoje por um processo de coach, eu não costumo revelar quantos que eu cobro por um processo de coach, depois eu vou te explicar melhor porque não é bom revelar no começo, mas hoje o valor que eu estou cobrando é 4.100, ou seja, um pouco abaixo dessa média. E é um valor que eu consigo atender, é um valor que eu sei que por esse valor eu vou conseguir entregar um resultado que vai valer isso para a pessoa, que a pessoa vai se sentir satisfeita, que isso daí agrega na vida dela, não é um valor que eu estou cobrando que está muito discrepante, é um valor fundamentado nos resultados que eu tenho, nos estudos que eu tenho e na autoridade que eu tenho no mercado já. Então fica muito próximo. Eu cobrar esse valor hoje, eu não caio como palhaço. Eu posso cobrar esse valor tranquilamente. E você precisa saber qual que é o seu valor também. E você precisa saber isso e entender que isso daqui não é parado. Não é parado. É aqui que está a grande questão. O palhaço, ele quer começar grande. Um palhaço vê isso daqui e quer colocar 10.000 em tudo e talvez não tenha um em nada. Não tem um em nada. O palhaço quer isso. Mas quando você tem uma mentalidade certa, uma mentalidade de sucesso, você entende o seu tamanho. Talvez você somou tudo isso e dividiu, vamos supor que deu menos que 100 no total. Talvez, nossa, se você cobrar R$100 por um processo completo, talvez se você fosse iniciar agora no zero, seria isso que você deveria cobrar, mas você vai lá, você entra pelo período de treino, você se desenvolve, você estuda mais, você pode começar cobrando R$250, R$300, e você fala, nossa, mas é pouco, não dá para viver. Mas você está querendo aqui ganhar dinheiro ou transformar vidas? Você está realmente, isso daqui é o seu propósito de vida ou você está querendo vir aqui para ganhar dinheiro? Porque mesmo que você venha aqui para ganhar dinheiro, você precisa, para ter algo sólido, pensar na transformação do cliente. Então você está valendo 300, hoje cobra 300, mas é aí que está a questão. Quanto mais você vai lá e entra em ação, quanto mais você estuda, quanto mais pessoas você transforma, mais o teu valor de mercado aumenta. E é aqui que você tem que focar, em quanto tempo você consegue fazer esses números aumentar. Você pode fazer isso daqui em 1 ano, mudar completamente. Talvez hoje você está aqui, começa cobrando R$300, no final do ano talvez você pode estar cobrando R$1.500, se você joga o jogo certo, se você entende essa métrica, se você é honesto com
consigo, é honesto com as pessoas e vai crescendo gradualmente. Esse daqui ele não é um gráfico absoluto, mas é um gráfico que você vai perceber que ele está bem próximo do valor que você vai conseguir cobrar com segurança com as pessoas. E o segredo é esse, está cada vez mais desenvolvendo. Então, como eu te disse, hoje meu valor está R$ 4.100, mas amanhã pode estar mais, porque esse gráfico vai continuar aumentando e vai continuar se desenvolvendo. Mas muito bem, então agora você descobriu qual que é o seu valor, você consegue chegar numa proporção de qual que é o seu valor para o mercado, independente de qual seja o seu tamanho. O segundo pilar que muitas pessoas negligenciam é você entender o mercado, entender o seu público-alvo. Porque vamos supor que você vai lá e você está cobrando, você chega lá e está valendo R$4.000 também, está num valor bem próximo do meu. Mas você só está alcançando pessoas que têm predisposição para pagar até R$2.000. Você não vai vender. Então você tem que entender o seu valor, mas entender também as pessoas que você está alcançando. A gente, após diversas experiências, conversando com várias pessoas, com vários clientes, fechando vários contratos, eu cheguei numa métrica. Uma métrica de quanto que as pessoas podem pagar pelo seu processo completo de coach, terapia ou de hipnose. Esse valor ele está em aproximadamente de 10 a 25% da renda familiar das pessoas. Ou seja, se você está lidando com pessoas que ganham R$4.000 por mês, R$4.000 por mês, você vai conseguir cobrar com facilidade delas entre R$400 e R$1.000. Silas, não dá para cobrar valores mais altos dessas pessoas? Dá. Eu já tive clientes que pagou valores mais altos que o próprio salário para poder passar pelo processo comigo. Mas isso, presta atenção, é exceção. E não dá para a gente viver de exceção. A gente está falando de empreendedorismo, a gente tem que viver da regra, do que é o mais comum. Então, quando você se posiciona nisso, dentro desses parâmetros de 10 a 25% da renda familiar da pessoa, você vai perceber que você vai ter uma amplitude, você vai entrar com muito rápido no mercado. Então, se você está hoje com o teu valor está R$4.000, mas você está alcançando pessoas que conseguem pagar até R$1.000 para você, e você cobra R$1.000, me desculpa, mas você vai ganhar muito dinheiro. Você vai lotar sua agenda muito rápido, se o teu valor está muito acima do valor que você realmente está cobrando, as pessoas estão conseguindo pagar. E esse é um dos grandes segredos. Você tem que estar sempre, além de tudo, entendendo quem que é o seu público-alvo e entendendo qual que é o seu valor e ajustar. Não adianta o teu valor estar muito alto, das pessoas têm que estar alcançando. E se você quer que as pessoas paguem mais para você, você não tem que aumentar o seu preço. Você tem que aprender a encontrar pessoas que paguem mais para você. Você precisa aprender a se conectar com outros, porque não adianta você chegar querendo cobrar R$10.000 uma pessoa que ganha ali R$1.000 por mês e tem que sustentar toda a família. Essa pessoa é tecnicamente impossível, muito improvável que algum dia ela vai pagar essa quantia para você. Ela precisa ter toda uma transformação, todo um desenvolvimento. Então, muitas pessoas querem isso. Vou chegar cobrando X, chegando cobrando X, mas você consegue alcançar pessoas que paguem isso, que quando paguem essa quantia para você, isso daí não afeta a vida dela, de que elas conseguem pagar isso daí tranquilamente para você. E aí que tá, que é quando a gente começa a pensar nos próximos passos, que é, primeiro passo, você entra nesses primeiros atendimentos, você descobre o seu valor do mercado, você sabe quanto você vale, e depois você entende qual que é o valor que as pessoas que você está alcançando hoje estão conseguindo pagar para você. E aí depois, qual que é o próximo passo? Então, Silas, é justamente quando a gente começa a alcançar novos clientes. Ou seja, no primeiro momento você vai lá e faz a formação, depois você treina, depois você vai lá e tem os primeiros clientes, os primeiros atendimentos, e o nosso próximo passo é recorrência de clientes, que é quando você sai desse primeiro âmbito, que no primeiro momento talvez você vai alcançar pessoas que você já conhece, familiares, amigos, mas agora, para você ter recorrência, você tem que sair daquelas pessoas que você conhece, você precisa de estratégias que vão além, que expandem, que trazem novas pessoas para a sua vida, e aí você tem que começar então a lotar a sua agenda. É nesse momento aqui que você começa a realmente valorizar. A partir desse momento aqui já começa a ficar muito fácil para você cobrar acima de R$1.000 por cada processo, porque você já tem uma recorrência, você já tem estratégias que vai fazer a sua agenda lotar e você já construiu uma certa autoridade. E para você chegar nesse ponto, você consegue chegar nesse ponto entre 2 e 4 meses. Entre 2 e 4 meses você consegue chegar nesse ponto aqui fácil para lotar a sua agenda, estar mais valorizado e ter uma recorrência de clientes com as estratégias certas, que é o que eu vou ensinar para você, como que você faz para lotar a sua agenda. Mas antes eu quero te mostrar a minha agenda, como que era a minha agenda lá no começo, para você ver que isso realmente funciona. Vamos lá? E muito bem, essa daqui é a minha agenda de 2018, eu me formei em coach em outubro de 2017, porém eu comecei a usar a agenda aqui em 2018, tá vendo? Aqui em janeiro, no comecinho de janeiro eu ainda não usava a agenda, eu comecei a usar a agenda aqui no dia 8 de janeiro e daí
continuei com ela. Eu vou então mostrar para você como que era. Vai ter algumas fitas aqui que é para tampar dados financeiros e sobrenomes de clientes para poder preservar identidades e algumas informações. Mas o que eu quero te mostrar aqui é como que era a minha rotina de clientes por semana. Eu agendava em média de 10, talvez um pouquinho mais de clientes por semana, realizava 7, 8 sessões, que sempre alguém acaba remarcando, e fechava bastante contrato, que é justamente o que você precisa. Mas dá uma olhada aqui, ó, 1, 2, 3, aqui eu já vivia completamente de coach, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá vendo? Na primeira semana aqui já teve 12 clientes, aqui já não era atendimento. Próxima semana, vamos contar aqui quantos teve, segunda e terça ninguém, 1, 2, 3, 4, 5, isso daqui foi remarcado, 6, 7, 8, 9, 10, no sábado teve 2, ou seja, mais 10 clientes na outra semana. Depois aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Atendia 10 horas da noite, começava o atendimento, deu 10, 11, 12, 13, 14, 15 clientes na outra semana que tinha marcado. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais 15 clientes também na outra semana. E a minha agenda ela ficava nesse ritmo, de 10 a 15 pessoas toda semana. Alguns acabavam remarcando, mas sempre atendiam a média de 7, 8, às vezes 10 clientes numa única semana. E com isso daqui, muitos eram clientes da primeira sessão, tá vendo? Primeira sessão, e acabava fechando bastante contratos. Então tinha uma estratégia que eu vou ensinar a você posteriormente para você poder fechar com bastante facilidade. Você percebeu, ó, foi bem, sempre lotado, sempre com bastante atendimento. E aqui, no dia 2 de março, eu bati 200 horas de atendimento. Dia 2 de março, eu tinha batido 200 horas de atendimento individual após a formação. Se for lá no meu Instagram, você vai ver lá que no dia 2 de março a gente fez uma postagem falando batemos 200 horas. Vai ter lá quando eu bati 500, 1.000, 2.000 horas, 2.200 horas. A gente sempre faz uma postagem para deixar marcado lá para você poder conferir o desenvolvimento. Que eu não cheguei aqui do nada, eu me formei ontem e estou aqui agora. Então teve todo um processo de crescimento. E conforme você pode ver, a agenda está sempre lotada, sempre com bastantes pessoas. E é isso daqui o que você precisa fazer. Você precisa ter essa recorrência de clientes. Você precisa lotar sempre a sua agenda para você estar podendo se posicionar, para você poder crescer. E aí, conforme você entra nesse ciclo aqui, o seu valor ele vai aumentando cada vez mais. E muito bem, tudo isso vai nos levar para o nosso quinto passo. O quinto passo é justamente você estar com a agenda lotada, que é um momento onde você vai valorizando cada vez mais a sua hora, valorizando cada vez mais o seu atendimento. Você está numa curva de crescimento constante e sempre atraindo novos clientes por meio de estratégias recorrentes e por meio de indicações, que é o que acontece nesse nosso quinto passo. E talvez nesse momento você esteja simplesmente começando. Talvez você esteja no zero, talvez você viu lá quanto que está valendo a sua hora e talvez no primeiro momento você fala, Silas, não está muito satisfatório. E tudo bem, porque o que você precisa entender é que todo negócio de sucesso, ele não pode ser pensado em amanhã. Ele não tem que ser pensado em uma semana. Você não tem que pensar, Silas, mas eu tenho conta para pagar esse mês. Tudo bem, mas você não tem que pensar nas contas desse mês. Você precisa entender que o seu negócio é como plantar uma árvore. E ela vai crescer e ela vai levar um certo tempo. Você pode adubar, você pode aguar, você pode dar o seu melhor para fazer essa árvore crescer saudável e o mais rápido possível. Mas ela não vai crescer do dia para a noite. E os negócios também. As pessoas que elas já começam cobrando 3, 4, 5 mil reais é porque ela já tem uma trajetória antes. Ela já tem alguns pontos que favorecem. Talvez elas não fizeram essas contas, mas de alguma forma as pessoas olham para ela e dão credibilidade para ela. E o que está por detrás da credibilidade são justamente esses 3 pontos: as horas de estudo dessa pessoa, a autoridade dela no mercado e as horas práticas que ela teve de algum outro modo. Então ela já tem essa credibilidade dentro do mercado de alguma forma. Então por isso elas começam alto. Mas você realmente entende que esse é o seu propósito de vida, que é isso que você quer para a sua vida, ajudar outras pessoas, você precisa entender que talvez nesse momento você seja apenas uma semente. E está tudo bem você ser apenas uma semente, mas existe sim um caminho para você se desenvolver, um caminho para você crescer, sem que você se torne palhaço, sem que você se torne um palhaço dentro desse ramo, dentro do seu ramo de atuação. Para isso você precisa entender a questão da consistência, a questão do crescimento, a questão do longo prazo, do que você pode mudar a sua vida em um mês, do que você pode mudar em um ano, que você pode mudar em 10 anos ou em 50 anos, que se você tem uma visão, isso daqui realmente é o seu propósito de vida, talvez você tenha que pensar em daqui 50 anos, como que você quer estar daqui 50 anos dentro do seu objetivo
objetivo. Imagina tudo que você pode crescer dentro desse tempo, porque assim você evita de sair você sai desse caminho do palhaço que quer resultado rápido, que quer resultado imediato, que está enganando as pessoas, porque o palhaço é isso. Se o palhaço ele não construir um resultado dentro dele, ele está simplesmente enganando as pessoas. Porém, o que eu quero é que você possa ir crescendo, gerando resultado e ganhando de acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu desenvolvimento, observando tudo isso a longo prazo. E o que eu quero nesse vídeo é que se esse vídeo não te estimulou, a seguir essa jornada, a entender a questão do crescimento, a questão de você estar sempre se dedicando, se esse vídeo não te estimulou, eu quero que esse vídeo ele sirva para te desestimular. Se você não está aceitando que esse é um caminho viável, que é preciso ir crescendo aos poucos, se você quer o caminho mais rápido, você quer um atalho na verdade, eu quero que esse vídeo ele sirva para te desestimular, porque você vai ser só mais um palhaço e você vai quebrar a cara, as pessoas você vai queimar o seu nome, as pessoas vão começar a falar mal de você e você vai simplesmente se perder nessa jornada. Você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir se desenvolver, porque você está seguindo o caminho do palhaço. Então se tudo isso, quando você observa que você tem que pensar assim no exponencial de crescimento e não pensar já começar lá em Simão, se você não tem tudo esse arcabouço anterior, eu quero que esse vídeo sirva para te desestimular, que você pare, que você abandone esse sonho, porque isso não é para você e você vai fazer mais mal para as pessoas do que ajudar as pessoas. Mas se você observou esse vídeo e falou, não, Silas, faz sentido tudo isso que você está falando, é legal essa curva de crescimento, é legal entender isso, eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia para você é que eu e a Nath, a gente odeia uma ideia. Qual que é a ideia? A ideia é que você tem que começar a ganhar dinheiro daqui a 5 anos. A ideia é que você tem que se preparar e ganhar esse dinheiro daqui a 5 anos. Como eu te disse, eu e a Nath, a gente começou do zero, numa situação de miserável 5 anos atrás. E algumas pessoas falam, não, que as empresas têm que pensar daqui a 5 anos. E se a gente pensasse daqui a 5 anos, a gente ia passar fome. Nunca existiu essa possibilidade. Não, mata agora e ganha dinheiro lá na frente. Não, a nossa política de vida é assim, você tem que pensar daqui a 5 anos. Mas você precisa ganhar dinheiro agora. Você precisa ganhar dinheiro enquanto você cresce. Porque se só pensar daqui a 5 anos, você morre de fome, você vai ter sérios problemas. Então, a nossa filosofia, toda essa metodologia, ela foi criada na prática, entendendo que a gente precisa crescer e ganhar ao mesmo tempo. A gente precisa se desenvolvendo e ganhar dinheiro no caminho, ganhar dinheiro na jornada, não ganhar dinheiro só lá na frente. Isso daqui não é um treino onde você se mata durante anos treinando, depois você vai lá para um campeonato e se você for o melhor, você ganha o troféu. Não, isso daqui é algo que você treina todos os dias e ganha todos os dias. E você se desenvolve constantemente. E é por isso que se você entendeu essa jornada, essa questão de você se desenvolvendo gradualmente, eu quero que você seja bem-vindo a essa metodologia, que você seja bem-vindo a esse treinamento, porque isso daqui realmente vai agregar na sua vida. Isso daqui vai te mostrar o melhor caminho para você crescer. E a mensagem que eu quero te passar é essa daqui. Existem sempre 3 caminhos, existem sempre 3 opções. O atalho, que é o caminho que o palhaço prefere. Então o palhaço quer o caminho mais rápido, eu vou cobrar 10 mil reais e vai passar vergonha, vai enganar outras pessoas. E se você tem essa mentalidade, me desculpa, mas eu não te quero como aluno, eu não te quero nem como amigo, eu não te quero perto da minha vida. E depois do palhaço, que é o atalho, nós temos o pessoa que quer o caminho mais lento. Que é isso? Não, vamos se preparar, e depois a gente entra em ação. Não é isso que eu estou te oferecendo aqui. Você pode escolher esse caminho mais lento. Não, vamos se preparar, estudar mais um pouco mais. Ou a gente vem pelo caminho mais rápido, que não é o atalho. É um caminho rápido, sólido e consistente. É quando você vai crescendo e vai ganhando, vai crescendo e vai ganhando, e vai entregando algo verdadeiro de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua capacidade, mesmo que você esteja no zero. Essa é a jornada do 0 aos 10 mil. E se você se interessou, eu te vejo na próxima aula, onde a gente vai falar mais de estratégias. Um grande abraço e até mais.